Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahu Etion HaShabbat, Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, neste segundo comentário da Parashá Pessah, nós vamos falar, queridos, de algo muito interessante, né? O significado de Pessah. Amém? O que é Pessah? Pessah, houve vários milagres em todo aquele processo de libertação do povo de Israel do Egito. Houve o quê? Houve o milagre das 10 pragas. Houve o milagre da passagem do mar, que foram vários milagres em um só momento. E teve muitos outros milagres. E o povo de Israel, ele, como nós já havíamos comentado antes, ele comeu aquele pão, que é o matzá, apressadamente, de modo que o pão não pôde fermentar. E a pergunta que fica é por que o povo não esperou mais 10 minutinhos para o pão fermentar e comer o pão durante o caminho? Por quê, meus irmãos? Existe um entendimento de que o ser humano, ele tem 50 níveis de impureza. E o povo de Israel no Egito, ele estava a um ponto que estava no nível 49, vamos dizer assim. E se ele fica mais um pouquinho no Egito, ele ia ser totalmente impuro e não poderia sair do Egito. O que é isso? É porque eles estavam tão já contaminados com a idolatria egípcia, contaminados com toda aquela vida de escravos, com todo aquele pensamento, que eles, se ficam mais um pouquinho no Egito, eles iam atingir o nível máximo de impureza e iam permanecer no Egito. Pessah, antes de tudo, é um despertamento. E Deus, alguém podia perguntar, mas como alguém pode ficar impuro depois de 10 milagres? Como que Deus fez 10 milagres ali no Egito para libertar o povo de Israel, como que ele ainda pôde ficar impuro? Né? E a resposta é, meus irmãos, que quando alguém ver tantos sinais como Deus fez ali no Egito, sinais maravilhosos, quebrando as regras da natureza, e ainda fica inerte, é porque o grau de impureza despencou. Então, exatamente, o grau de pureza, né, despencou e aí ficou mais impuro. Então, queridos, exatamente, Pessah é o significado de despertamento. Despertamento para que nós consigamos ver o mundo como ele deve ser visto, que o Eterno é quem domina todas as coisas. Esse é o significado de Pessah maior, é que você possa ver que o Eterno é quem governa tudo. Tudo que acontece, seja de um jeito, seja de outro, foi decidido pelo Eterno. Foi a vontade de Deus, Ele que quis. Por isso que Ele é soberano, por isso que Ele decide, por isso que Ele é eterno. Para Ele não tem tempo, aquilo que aconteceu Ele já sabia, o que vai acontecer Ele já sabe, então Ele sabe de tudo. Então não há outro além dEle. Então nós sabemos que o Eterno sabe de todas as coisas. E o que Ele faz com Pessah? Desperta o seu povo, os seus amados. Desperta para que reconheçam que Ele é o comandante. Ele é quem governa as nossas vidas. Ele é quem governa e sabe que se nós nos mantivermos humildes e fiéis à sua palavra, chegaremos ao porto desejado. Mas para isso, meus amados, nós temos que entender que o significado de Pessah é de nós reconhecermos a bondade do Eterno, a misericórdia do Eterno, o grande amor que o Eterno tem sobre o seu povo. E isso daí nós devemos entender para que esse amor seja recíproco. Então, Pessah nos desperta e nos faz compreender esse verdadeiro significado da festa. Para que o povo de Israel, ele saiu apressadamente, mas não como estivesse roubando nada. Ele saiu de cabeça erguida, com todas aquelas bênçãos que Deus permitiu que ele saísse do Egito. Mas o Eterno
manteve o povo de Israel despertado, pedindo: saia com pressa, pega o pão sem estar fermentado e sai. E assim o Eterno trouxe o povo de Israel na humildade, porque o Eterno, ele quer que todos nós o sirvamos com humildade e com alegria. Isso é que é o principal. Servir o Eterno é servir com alegria. Fazer as coisas para Deus não é fazer como se fosse um peso, é fazer alegremente. Porque também, quando ele levanta o seu cetro, ele vem e estende para ti e para mim, ele nos dá a bênção e muito mais até do que esperamos. Porque ele tem tudo guardado nas suas mãos. Devemos apenas nos despertar com a celebração de Pêssar, né? Continua durante a semana, né? Os mandamentos, e guardarmos esse entendimento, esse reconhecimento no Eterno, que o Eterno, ele é bondoso, misericordioso e governa todas as coisas. Se alguma coisa está acontecendo, pode ter certeza, é o Eterno que está por trás. Porque o Eterno está por trás de tudo e tudo concorre para o bem daquele a quem ele ama e que é amado por ele. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Amém? Hag Sameach Pessah. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.